Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço ao vereador Tiago Maia faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. O Messias, filho de Davi. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs essa questão: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: diz o Senhor ao seu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob a teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E é grande a multidão ouvia com satisfação. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de outubro de 2021. Aos 18 dias do mês de outubro de 2021, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Olívio Gasparinhan, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da sessão anterior. A vereadora Rosileia Gama, com autorização do senhor presidente, adentrou a sala, o Salão Nobre e assumiu seu lugar no plenário. Em seguida, o senhor presidente colocou a ata em discussão. O vereador Nilton de Oliveira destacou o seguinte trecho da discussão, do discurso da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. A vereadora desejou muito sucesso à esposa do chefe do Executivo e ressaltou que, se as ações fossem tomadas de acordo com o programa de combate à violência contra a mulher e com o projeto de lei número 008/2021 do quadro social, o quadro social seria mudado, principalmente pelo fato de que, de acordo com o programa, até mesmo os homens violentos receberiam tratamento. O vereador perguntou à legisladora perguntou se a legisladora realmente afirma que os homens violentos receberiam tratamento. O senhor presidente e a vereadora Maria Aparecida Ribeiro confirmaram que, de acordo com o previsto no programa de proteção à mulher, os homens que praticaram atos violentos seriam oferecido tratamento na rede pública do município. O senhor presidente, então, colocou a ata da sessão ordinária do dia 13 de outubro em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, como não havia matérias para serem lidas no expediente, passou-se às pequenas comunicações. Ocupou a tribuna o vereador Nilton de Oliveira, que iniciou seu discurso destacando o projeto de lei número 025/2021, que estabelecia as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município de Comendador Olívio Gasparinhan para o exercício 2022 e dava outras providências. O vereador apontou que existiam alguns erros nos cálculos das estimativas e emendou que, no ano anterior, foram arrecadados 52 milhões e existiu uma previsão orçamentária de 76 milhões de reais, o que avalizava gastos além do valor que o município poderia ter arrecadado. O vereador ressaltou que as estimativas calculadas nos últimos 3 anos não colaboravam para a projeção de 95 milhões de reais de orçamento para o ano de 2022 e acrescentou que, de acordo com as projeções, poderia ser arrecadado no máximo o valor de entre 60 e 65 milhões de reais, o que comprovaria mais um orçamento superestimado, dando aval para que o Executivo pudesse realizar gastos excessivos. O vereador Nilton de Oliveira declarou que não se sentia respaldado para aprovar o projeto de lei número 025/2021. Em a parte, o vereador José Fernando Schaefer relatou que, antes do envio à casa do projeto de lei número 25/2021, conversaram com o senhor prefeito, acompanhado do secretário municipal de Fazenda e do controlador do município, sobre o assunto abordado por seu par. E acrescentou que, na elaboração do orçamento municipal, estava relacionada a questão dos royalties do petróleo e dos retroativos. O vereador registrou que solicitara ao senhor prefeito e aos integrantes de sua equipe que verificassem minuciosamente os detalhes do orçamento municipal com o intuito de evitar problemas, e adiantou que, como presidente da casa, se precisasse
desempatar a votação, votaria favorável ao projeto de lei número 025 de 2021, por acreditar e confiar em tudo que for estipulado pela equipe do Executivo. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton Ney de Oliveira explicou que a estimativa da receita do município não poderia ser feita considerando os valores que não caíram nos cofres públicos, e lembrou que, por essa razão, Levi Gasparian, por longo período, passara por problemas financeiros, ressaltando que, na época em que assumir o cargo de controlador do município, responder a questionamentos sobre as razões de estimativas de receita estarem superestimadas em relação ao que for arrecadado nos anos anteriores. O vereador argumentou que, por entender que era preciso discutir com o Executivo para que pudesse ser compreendidas as estimativas de receitas, registrava o pedido de vista do projeto de lei número 025 de 2021 e acrescentou que era muito sério o fato de ser dado um cheque em branco para quem faz compra de acordo com uma receita estimada que poderia não ocorrer. O vereador Nilton Ney de Oliveira lembrou que prometera a si mesmo, caso assumisse o cargo de legislador, que verificaria com muito rigor a questão da receita e despesa do município, e aproveitou para pedir o apoio dos pares à sua solicitação. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro ressaltou que, por não ser técnica, não conseguia discutir profundamente a questão abordada pelo legislador. Porém, lembrou que, em 2019, ocorreram problemas na aprovação das contas da Prefeitura referente ao exercício 2016. O vereador explicou que o chefe do Executivo, na época, o senhor Cláudio Manarino, recorrera para ter a sua prestação de contas novamente avaliada e emendou que fora convencida de que realmente não ocorreram anulação de despesas. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro aproveitou para perguntar ao vereador Nilton Ney de Oliveira se seriam essas despesas e as receitas com as quais estavam contando e que não vieram. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton Ney de Oliveira explicou que seria injusto afirmar que a totalidade dos problemas da prestação de contas da Prefeitura referente ao exercício 2016 se dera devido ao tal fato. Porém, ressaltou que parte do problema fora causado por esse fator, visto que ocorrera um déficit financeiro, já que fora permitido um empenho maior do que o valor que fora arrecadado antes do término daquele ano. O vereador afirmou que o município sempre enfrentara problema no orçamento, em razão de o gasto ser maior do que o valor arrecadado ou pelo fato de ser prevista uma receita que não se concretizaria. O vereador ressaltou que o problema no orçamento municipal ocorrera sequencialmente em todas as gestões passadas, a partir do último ano do governo do ex-prefeito Antônio Amâncio de Lima em diante, e frisou que era algo que não deveria mais ocorrer, pois o município corria o risco de dar calote, de não ter dinheiro para pagar as despesas. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que citara o problema na prestação de contas da administração anterior do senhor prefeito, porque fora uma situação ocorrida havia pouco tempo. Em a parte, o vereador José Fernando Schaeffer comentou que a questão que envolver a citada prestação de contas da administração passada do prefeito Cláudio Manarino não tinha a ver com o orçamento municipal, visto que era fato conhecido que, na época, não fora realizada a anulação de alguns empenhos e emendou que o Tribunal de Contas dera a oportunidade de revisão dessas contas. O vereador disse que a referida prestação de contas fora corrigida justamente no ano passado, na administração do ex-prefeito Walter Luiz Lavinas Ribeiro, e declarou que, de acordo com as informações que obtivera com o controlador do município, o senhor Welleson de Souza Badaró, não existia nenhum problema no projeto de lei 025 de 2021. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton Ney de Oliveira afirmou que não tinha intenção de entrar em conflito com o senhor prefeito e entendeu que não externaria naquele momento seu posicionamento sobre a aprovação das contas da Prefeitura referente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do senhor Cláudio Manarino. O vereador ressaltou que entendia que na época os empenhos não poderiam ter sido anulados, visto que existiam contratos firmados com empresas que prestariam serviço, e acrescentou que, se tivesse ocorrido o cancelamento dos empenhos, o município teria a obrigação de devolver parcela de valor das obras não realizadas ao governo do Estado. O vereador solicitou aos pares
a oportunidade de discussão do projeto de lei número 025 de 2021 e declarou que seu pedido de vista da referida proposição não traria prejuízo ao Executivo. O vereador frisou que esperava que a receita prevista fosse concretizada para que todas as melhorias pudessem ser realizadas no município e destacou que não gostaria que ocorresse, ao final do ano de 2022, um déficit financeiro, que teria de ser equilibrado até o final do mandato do senhor prefeito e traria prejuízo à população gaspariense. Em a parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro sugeriu que o senhor presidente convidasse para vir à casa e prestar esclarecimento um dos responsáveis pela elaboração do orçamento municipal, com o intuito de tirar as dúvidas dos legisladores e afastar qualquer temor em relação a cobranças futuras sobre a aprovação do projeto de lei número 025 de 2021. A vereadora declarou que confiava no trabalho do controlador do município, o senhor Wellison de Souza Badaró, e acrescentou que o mesmo poderia comparecer à casa na próxima sessão ordinária para mostrar caminhos que levassem os legisladores a uma votação tranquila e consciente do projeto de lei número 025 de 2021. Retomando o uso da palavra, o vereador Nilton Ney de Oliveira agradeceu a atenção dos pares e para finalizar, reiterou que registraria pedido de vista do projeto de lei número 025 de 2021. Na sequência, como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia, com apreciação e segunda votação do processo número 037 de 2021, mensagem do Executivo número 025 de 2021, projeto de lei número 25 de 2021, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comendador Levi Gasparian para o exercício de 2022 e dava outras providências. O vereador Nilton Ney de Oliveira registrou o pedido de vista do projeto número 025 de 2021. O senhor presidente colocou o pedido de vista do projeto de lei número 025 em discussão. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza externou seu voto favorável ao pedido de vista de seu par por entender que tal ato não prejudicaria o Executivo e que era necessário que fosse dada uma explicação aos legisladores. O vereador perguntou se o orçamento municipal, antes de ser enviado à casa, deveria ter sido apresentado em audiência pública aos gasparienses. O vereador José Fernando Schaeffer respondeu que a referida matéria não passava por audiência pública. O vereador Nilton Ney de Oliveira explicou que as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal não passavam por audiência pública, visto que as mesmas eram uma projeção feita de acordo com o que fora arrecadado no ano anterior, e destacou que, na previsão do orçamento de 2021, já fora acrescido aproximadamente 8% de projeção de uma receita que não se efetivaria. O vereador comentou que, daquela forma, os legisladores dariam um cheque em branco ao Executivo e emendou que era possível que o Executivo não pudesse arcar com determinada despesa ou contratação. O vereador Nilton Ney de Oliveira argumentou que, se a receita não seguia uma projeção de arrecadação que abarcasse as despesas, o Executivo deveria contingenciar as despesas até que as receitas fossem retomadas. O vereador ressaltou que, com o desenvolvimento do município, era fundamental que os legisladores discutissem amplamente o orçamento municipal visando ao progresso de Levi Gasparian. E acrescentou que o senhor presidente deveria primar por uma gestão, o senhor prefeito deveria primar por uma gestão equilibrada em parceria com o legislativo, visto que o trabalho em conjunto traria benefício para todos. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro perguntou ao senhor presidente qual seria o prazo do pedido de vista ao projeto de lei número 025 de 2021. O vereador Nilton Ney de Oliveira afirmou que o pedido de vista do projeto de lei número 025 de 2021 seria de 14 dias. O vereador Sérgio Nepomuceno de Souza destacou que não via nenhum problema em votar favorável ao pedido de seu par. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro declarou seu voto favorável à solicitação do vereador Nilton Ney de Oliveira para que fossem tiradas dúvidas em relação ao projeto de lei número 025 de 2021 e frisou que não se sentia em condições, naquele momento, de discutir profundamente a referida proposição. A vereadora afirmou que gostaria que o senhor presidente convidasse um representante do Executivo para vir à casa e esclarecer as dúvidas referentes ao projeto de lei número 025 de 2021. O senhor presidente lembrou que foram distribuídas cópias do projeto de lei número 025 de 2021 aos legisladores e emendou que todos teriam tempo para analisar a referida proposição. O senhor presidente frisou que prontamente colocara em análise o pedido de vista que colocara
em análise o pedido de vista do projeto de lei número 025 de 2021, solicitado pelo vereador Nilton Ney de Oliveira. Porém, solicitou aos pares que não deixassem para analisar as proposições no momento de sua apreciação em plenário. O senhor presidente afirmou que o executivo estava sempre de portas abertas para tirar dúvidas sobre as proposições e ressaltou que os legisladores tiveram entre a apresentação do projeto de lei número 025 e o período entre a primeira votação e a segunda votação, tempo suficiente para analisar a referida proposição. O senhor presidente adiantou que, independentemente da aprovação ou não do pedido de vista, solicitaria ao executivo que enviasse representante à casa para esclarecer as dúvidas sobre o projeto de lei número 25 de 2021. O vereador Nilton Ney de Oliveira argumentou que, de acordo com a data em que fora concretizado o projeto de lei número 025 de 2021, toda a equipe do Executivo, amparada por informações e relatórios, tivera 8 meses para elaborar a referida proposição, e emendou que, considerando que os legisladores tinham suas funções laborais e outras obrigações como cidadãos, era humanamente impossível analisar minuciosamente o referido projeto em curto prazo de tempo. O vereador destacou que realmente poderia ter levantado dúvidas durante a primeira votação do projeto de lei número 025 de 2021, porém alegou que, infelizmente, não tinha dados suficientes nem as suas convicções bem definidas para amparar seu pedido de vista da referida proposição. O vereador Nilton Ney de Oliveira declarou que sua intenção era discutir de igual para igual o projeto de lei número 025 de 2021 e frisou que não tinha medo de discussão, mas sim de permanecer calado quanto deveria falar. O senhor presidente declarou que não existia nenhuma questão pessoal entre ele e o vereador Nilton Ney de Oliveira e aproveitou para afirmar que seu par era uma sumidade em questões que envolviam o orçamento municipal, ressaltando que, como um leigo no assunto, preferira acreditar nos dados informados pela equipe do Executivo que elaborara o projeto de lei número 025 de 2021. O senhor presidente, então, colocou o pedido de vista por 14 dias do projeto de lei número 025 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente registrou que a referida proposição voltaria à ordem do dia para ser apreciada depois de respeitado o prazo regimental, e adiantou que convidaria um representante do Executivo para comparecer à casa e esclarecer dúvidas sobre o projeto de lei número 025 de 2021. Como não haviam matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente aproveitou para informar que estava vago o cargo de legislador, visto que o vereador Leonardo Francisco assumira o cargo de secretário municipal de Esporte e Lazer, e adiantou que o seu suplente, o senhor Diego Simões de Lima Salgado, tomaria posse na próxima sessão ordinária. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Ney de Paulo, Sérgio Nepomuceno de Souza, Tiago Federico Maia e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gama. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou seu presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado e assinado. Comendador Levi Gasparian, 18 de outubro de 2021. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. De acordo aí com a vacância do cargo do vereador Leonardo Francisco, nomeado secretário de Esporte e Lazer, conforme portaria número 608 de 2021, anuncio que, obedecendo ao regimento interno da Casa, convidarei o vereador Diego Simões de Lima Salgado para adentrar o plenário para a cerimônia de posse. Convido o vereador a prestar o compromisso legal. Vou fazer a leitura e no final você diz assim. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e pelo bem-estar do seu povo. Assim prometo. Declaro empossado o vereador Diego Simões de Lima Salgado e peço que ocupe o seu lugar no plenário para darmos continuidade à presente sessão ordinária. Os vereadores presentes assinarão o termo de posse.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do termo de posse do vereador. Aos 20 dias do mês de outubro de 2021, nessa cidade, Comendador Levi Gasparian, Estado do Rio de Janeiro, na sede da Câmara Municipal, em sessão ordinária, conforme disposto no artigo 50 da Lei Orgânica do Município e no artigo 93 do Regimento Interno da Câmara Municipal, compareceu para tomar posse no cargo de vereador Diego Simões de Lima Salgado, primeiro suplente eleito pelo partido MDB, com 123 votos, na vaga criada pela nomeação do vereador Leonardo Francisco no cargo de secretário municipal de Esporte e Lazer, no dia 14 de outubro de 2021. Na presença do presidente da Câmara Municipal, o vereador José Fernando Schaeffer e demais vereadores, foi prestado compromisso legal constante no parágrafo 1º do artigo 21 da Lei Orgânica e, em seguida, empossado no cargo de vereador. Depois da cerimônia de posse, foi mandado lavrar o presente termo, que, lido, achado conforme, vai assinado pelo empossado, pelo senhor presidente e pelos demais vereadores presentes. Comendador Levi Gasparian, 20 de outubro de 2021. Agora eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Consta de moção número 020 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Eduardo Afonso Augusto Ferreira, técnico de campo e técnico de manutenção da empresa Light Serviços de Eletricidade, em razão de seu excelente trabalho realizado na manutenção da rede elétrica no município, o que o torna digno merecedor do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 20 de outubro de 2021, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Indicação número 157 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que a subscreve, nos termos regimentais, indica e envie de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente a instalação de um container de lixo na rua Doutor Altino Alves Moreira. Justificativo.
A justificativa para a presente indicação é atender às reivindicações dos moradores da referida via pública e colaborar para a manutenção da limpeza pública no município. Comendador Levi Gasparian, 11 de outubro de 2021, Rosileia Gama, vereadora. Passando aí as pequenas comunicações, eu vou ceder o meu lugar para que o vereador Diego Simões possa fazer o uso da palavra. Boa noite, nobres colegas. É uma satisfação estar voltando a casa e usar a tribuna para poder parabenizar o presidente, forma que vem conduzindo trabalho junto com o Poder Executivo, parabenizar o prefeito pelo que tem feito pela nossa cidade. Hoje, nossa cidade tem um novo brilho. E é isso. Agora eu convido o segundo vice-presidente a ocupar aqui a mesa, para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos novamente. Quero parabenizar o Diego, dar as boas-vindas novamente a essa casa, para que possamos compor, né? Mais uma compor essa casa, para que possamos trabalhar aí de forma aguerrida, né? Para ver a nossa cidade crescer. E agradecer também e parabenizar a primeira-dama, que hoje foi a inauguração lá da Sala Carmelita de Carvalho. Graças a Deus, conversando com alguns integrantes do programa lá, For de Lotus, né? Eles falaram que Levi Gasparian sai à frente com essa inauguração, porque nenhum outro município disponibilizou uma sala. Ainda é uma sala pequena ainda, né? Mas o município sai à frente. Então, quero parabenizar a Heloísa, a primeira-dama, ao prefeito, aos vereadores aqui que aprovaram, né, o projeto de lei, dando aí a menção, o nome aí da sua falecida mãe. E também eu venho à tribuna solicitar o pedido de vista, porque de acordo com o pedido de vista do nobre colega Newton Ney, da LDO, então a LOA não pode ser apreciada na segunda votação dessa sessão até que termine aí o prazo regimental, primeira votação, para que termine aí o prazo regimental, ou que o nobre colega possa, através da reunião lá com a equipe lá do governo, possa fazer quanto antes. É o que eu peço aos nobres colegas aí, para que na apreciação aí do pedido de vista, possa contar com o pedido dos nobres colegas. Parte, presidente. Pois não? No primeiro momento, dar os parabéns ao nosso amigo Diego. Faz falta na casa, a gente, desde o primeiro momento, a gente fica feliz em que o Diego esteja com a gente. Da mesma forma, a gente, como eu disse, quando ele saiu, a gente fica triste também que a gente perde um colega, né, que sai. A gente acredita que você, como vereador, fará um bom trabalho. Todo debate é bem-vindo, desde que o município sempre esteja sendo beneficiado com o debate. Presidente, até sobre a questão da LOA, né? Votaria a favor ao seu requerimento de vista. Já iniciamos já uma conversa com
com o controlador do município, até porque eu pedi desculpa, que ele marcou uma reunião hoje à tarde aqui para que a gente pudesse entender, mas não pôde vir, mas se colocaram à disposição para que a gente possa discutir a LDO e, consequentemente, a elaboração correta dentro da Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, sobre a questão também da sala, os parabéns, é muito bem dado à esposa do prefeito, né? Todo o carinho à mulher não há de se dispensar, quanto mais aquelas que sofrem um abuso, seja físico, emocional ou qualquer outra forma de abuso que essas mulheres vierem a ter um espaço para atendê-las, porque até muitas delas também, às vezes, como o presidente disse, não tem nem lugar para ser recebido, ela já se sente constrangida, já se sente a par da sociedade, né? Ela está fora da sociedade porque ela foi agredida, se sente molestada, enfim. Tudo aquilo que uma mulher não deve sentir, ela se sente naquele momento, e não tem um lugar onde possa lhe amparar. E tendo aqui em Levi Gasparian o primeiro lugar onde possa estar amparando essas mulheres, essas pessoas que sofrem esses abusos, é muito importante. Isso foi uma ideia da então primeira-dama, então que ela seja parabenizada, inclusive que a gente faça uma moção de parabenização para ela. Ok, eu agradeço. Como não há mais nenhum orador inscrito, eu vou colocar o pedido de vista em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Agora eu coloco a moção de parabenização do senhor Eduardo Afonso. Uma parte, nobre colega Milton Mendes. Boa noite, presidente, nobres pares, a todos aqui presentes. Presidente, eu estou fazendo essa moção aí, que hoje em Monte Serra também caiu uma árvore em cima de um carro de um professor que estava indo para Afonso Arino, destruiu o carro, quase que veio a óbito o motorista. E esse pessoal da Light, não só ele como os outros, que eu já fiz as moções, que depois até peço ao presidente que marque um dia para a gente estar entregando, ele está sempre disponível a atendê-lo, o município. Então, toda vez que a gente liga, eles são rápidos e breves para fazer o que tem de fazer. Hoje cortaram bastante árvores que está correndo risco de cair, e eles vieram com chuva, ficaram o dia inteiro, amanhã vai voltar de novo junto com o secretário de Serviço Público, e ele está fazendo sempre um belo serviço no município. Então, eu acho que é digno de fazer essa moção para ele, porque não só para ele, como eu falei, eu já fiz algumas aí com o pessoal da Light, e hoje ele também estava junto, atendeu a gente lá, então eu acho digno de fazer essa moção de bom serviço prestado ao nosso município. Eu estou de acordo com o nobre colega, até porque eu conheço bem o Eduardo, sempre dinâmico. Quando eu ocupei a pasta de secretário de Serviço Público, qualquer hora que ligasse para ele, estava disponível a atender ao nosso município. Então, claro que vai contar com o meu apoio. Senhor presidente, só pedindo aqui que Vossa Excelência esteja marcando um dia, porque a gente já vai entrar no mês de novembro e dezembro a gente entra em recesso, que possa estar marcando para uma data aí que o senhor possa estar marcando para a gente estar entregando essas moções aí para o pessoal que já está pronto na casa. Obrigado. Ok. Eu até solicito aos demais colegas, se tiver alguma moção aí a ser oferecida a outras pessoas, que possam fazer o quanto breve, né? E vou marcar na primeira quinzena, né, de novembro, para que possamos convidar aí as autoridades, né, as pessoas que serão contempladas. Então, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Coloco a indicação da vereadora Rosileia Gama em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes.
Então, como não há mais nada a tratar, dou por encerrado os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir.